Olá pessoal, today we have our lesson 59. It's the continuation of gerund. Okay, it's page 211, página 211, lição 59, comunicação total, total communication. Okay, this is part 3 of gerund. I put here that the gerund is a really complex verbal tense. There are so many situations to be considered. I'm going to show you here a less complex solution to understand it. For such, I've created a drawing to help students to memorize it. In this drawing, I've split the gerund into 6 categories. Let's see. Translating. O gerúndio é um tempo verbal realmente complexo. Existem muitas situações a serem consideradas. Vou mostrar aqui uma solução menos complexa para entendê-lo. Para tal, criei um desenho para ajudar os alunos a memorizá-lo. Nesse desenho, dividi o gerúndio em 6 categorias. Vamos ver. Esse desenho é bastante interessante, porque com esse desenho, o aluno podia copiar esse desenho, colocar até em cima da carteira, e que o professor não sabe o que é isso. Pode pensar que isso seja alguma coisa de desenho, quem sabe matemática. É um lembrete. Um falou assim: professor, isso é uma boa cola. Ah, pode ser, se você interpretar. Então, veja bem, vocês têm aqui, eu botei uma numeração de 1 a 6, tá certo? E cada situaçãozinha dessa mostra um estilo de verbo que você tem que considerar, porque depois desses verbos, nós teremos que usar o gerúndio, tá certo? Eu vou passar já para a próxima página, que eu vou repetir o desenho lá, porque nessa aqui nós vamos ter a explicação, né, mais detalhada nessa página seguinte, que é a página 212. Então, vamos observar como é que é esse desenho. Isso tudo para facilitar para o aluno memorizar, porque senão você vai ter que decorar aquele monte de preposições, aquele monte de situações, e com esse desenho facilita muito para o aluno. Então isso aí, o pessoal no vestibular, tinha gente que escrevia isso até no braço, escrevia na régua, muito bem, e o cara às vezes usava isso, e o professor via isso, ele não entendia o que era. É lógico, isso é uma maneira de você interpretar. Então veja bem, o número 1, eu coloquei ali: verbs that show the beginning of the action. Aquele sinalzinho ali é para você iniciar. Inclusive a gente usa, né, hoje na computação, você clica, ele começa, inicia. Então, verbs that show the beginning of the action. Então, verbos que mostram o início de uma ação, ele vai jogar o infinitivo que vem a seguir para nós, para o gerúndio, porque vai estar substantivado. Então, está traduzido ali do outro lado, no número 1, verbos que indicam o início da ação. No número 2, verbos que mostram a continuação da ação. Vocês estão vendo 2 setinhas assim pontilhadas, quer dizer, elas estão dando continuidade, tá certo? Então, essas 2 setinhas significam a continuação. Vocês vão ter que memorizar isso e lembrar o que quer dizer isso. Verbos que mostram a continuação. Verbs that show the continuation of the action. Number 3. Você tem 2 setinhas, uma indo e uma vindo. Isso indica o quê? Movimento. Verbs that show the movement of the action. São verbos que mostram o movimento da ação. Por exemplo, o verbo ir, o verbo vir, ir e vir, são, né? Esses verbos jogam, depois deles, o gerúndio, automaticamente. São verbos de movimento. Estão observando os desenhos? Agora eu botei 2 emojis aqui no número 4. O que quer dizer isso? São os verbos que indicam satisfação ou insatisfação com alguma coisa, com a ação que você está fazendo. Você está satisfeito ou não está satisfeito? Então lá, verb that shows satisfaction or dissatisfaction with the action. São verbos que mostram satisfação ou insatisfação com a ação. Tá certo? No número 5, verb that show prohibition
of the action. Um verbo que mostra uma proibição da ação. Tipo numa placa de trânsito em que você põe um X, quer dizer que não pode, aquilo é proibido, né? Tá certo? Nós falamos do não pode fumar, do no smoking, né? Só que aquele no é um advérbio de negação. Mas então, se um verbo mostra proibição, indica proibição, né? Ele vai jogar o verbo que vem no gerúndio, que vem no infinitivo, logo a seguir, para o gerúndio. Então, verbos que denotam a proibição da ação. Então, aquilo ali você vai lembrar, verbo que proíbe. E, afinal, é uma setinha que foi e encontrou um obstáculo, quer dizer. Então, vocês olham ali agora essa número 6, né? É uma setinha que encontrou um obstáculo, quer dizer, ela indica o quê? O fim de uma ação, uma paralisação, certo? Você não poder mais continuar, por exemplo. Verbos que indicam o final da ação. Tá? Bom, isso aí agora eu vou mostrar para vocês os exemplos, tá? Vamos agora então para a nossa próxima página. Na nossa próxima página, página 213, page 213, nós temos lá número 1, mostrando cada um deles agora e exemplificando. Eu sublinhei em vermelho aqui na área do inglês e em branco na área do português. Vamos observar. Verbs that show the beginning of the action. Verbos que mostram o início de uma ação. Examples. To begin, to start. To begin é começar, to start também é começar, é iniciar, os dois são sinônimos. Então, quando eu uso esses verbos, eu jogo o infinitivo que viria depois dele para o gerúndio, porque vai estar substantivado. Veja bem, she started working there last month. Ali em português eu coloquei, ela começou a trabalhar lá no mês passado. Mas eles falam, ela começou trabalhando lá. Ela começou trabalhando lá no mês passado. Porque o verbo start, que é começar, eu não vou poder usar o infinitivo ali depois dele. Então, eu vou colocar no gerúndio. Então, she started working there last month. O verbo start vai jogar para o gerúndio, para o ing. Tá? Outro exemplo. They started selling those apartments 3 months ago. They started selling those apartments 3 months ago. Eles começaram a vender. Está ali sublinhado em português. Mas, na verdade, nós teríamos que dizer, eles começaram vendendo. Isso até no português, às vezes, nós usamos também. Eles começaram vendendo esses apartamentos há 3 meses. 3 meses atrás. 3 months ago. Observaram, então? Tem ali o to begin e to start. Eles jogam para o gerúndio. Ok? Vamos dar aqui mais um exemplo. John began studying his post-graduation last semester. John começou a estudar, mas ele coloca, John começou estudando a sua pós-graduação no último semestre. John começou a estudar sua pós-graduação no semestre passado, no último semestre. John began studying his post-graduation last semester. Ok? Tá aí, então, um exemplo com o verbo to begin. Vamos dar mais um aqui embaixo, 2 de cada. Temos ali, you should begin focusing. You should begin focusing on your project. Quer dizer, você devia ou deveria começar focando, começar a focar, começar a se concentrar, né, em seu projeto. Tá certo? Então nós colocamos ali, you should begin focusing on your project. Begin, não vou botar begin to focus, begin focusing. Começar focando e não começar a focar. Eles entendem que precisa usar o gerúndio porque está substantivado. Cabe aqui começar o quê? O focar na coisa, você dar mais concentração, mais atenção no que você tem que fazer no seu projeto, certo? Então isso é o verbo 1, né, que mostra o início de uma ação, tá certo? Então, coloquei 2 verbos, to begin, to start. Vamos para o verbo 2, para vocês observarem. Verb that show the continuation of the action.
verbos que mostram a continuação da ação, ali em português também. Então eu coloquei dois verbos aqui, o to continue, que vem do latim, é continuar, né? E coloquei o verbo to keep, que é manter, dar continuidade, né? Então, esses dois verbos, tá certo? Eles jogam também o infinitivo, que seria para nós, no caso, né? Eles nem pensam em infinitivo, eles já acham logo que tem que ser gerúndio, porque está substantivado. Então, veja bem, vamos ver o exemplo. Did you continue driving your taxi? Você continuou dirigindo seu táxi? Quer dizer, até deixei aqui dessa forma, porque no português também. Ou eu poderia dizer, você continuou a dirigir o seu táxi? Você continuou a dirigir o seu táxi? Você tinha um táxi e tal, você continuou a dirigir aquele táxi ou você mudou de emprego? Uma coisa assim. Então você continuou dirigindo, eles dizem. E não, você continuou a dirigir o seu táxi. Tá certo? Muito bem. Na outra de baixo, does your neighbor continue making all that noise? Aqui vocês vão me desculpar, eu esqueci o ponto de interrogação ali no noise e já estava feito, aí eu não consegui voltar. Does your neighbor continue making all that noise? Quer dizer, literalmente, o seu vizinho continua fazendo todo aquele barulho, tanto barulho, né? Seu vizinho continua fazendo tanto barulho, all that noise? Seu vizinho continua fazendo? A gente pode falar, o seu vizinho continua fazendo ou o seu vizinho continua a fazer aquele barulho? Quer dizer, eles não falam assim, vai ter sempre que estar no gerúndio. Você vê que em algumas situações nós também colocamos o gerúndio, né? É o mais usual para nós, tá certo? Muito bem. Vamos ver ali mais uma. Let's keep working, otherwise we can't have this job done. Let's keep working, otherwise we can't have this job done. Vamos continuar trabalhando. A gente fala assim também. Ou poderia falar, vamos continuar a trabalhar, mas eles continuar a trabalhar, eles não vão falar, porque isso aí está jogando para o infinitivo e a situação é substantivada, é gerúndio. Vamos continuar trabalhando, verbo que mostra uma sequência. Caso contrário, né? Se não, caso contrário, não podemos terminar esse trabalho, ok? Caso contrário, não podemos terminar esse trabalho. Muito bem. Vamos ver mais uma embaixo. Com o verbo keep on. Esse ainda tem o on. If you keep on trying, you'll get what you want. If you keep on trying, you'll get what you want. Quer dizer, se você continuar tentando, né? Nós falamos isso também. Ou poderia falar, se você continuar a tentar, né? Com o processo de tentar, você conseguirá o que deseja. Você vê que nesse caso a gente também opta pelo gerúndio. Ou posso usar o infinitivo também. Tá? Você vê que o português tem hora que bate com alguma coisa que eles colocam ali, não é verdade? Muito bem. Vamos lá. Isso aí depois vocês vão ter que voltar a analisar, observar aquele desenho, aquilo facilita tremendamente para lembrar, por causa dessa complexidade do gerúndio. Vamos agora então para a nossa próxima página, é a página 214, dando sequência, e agora é o número 3, veja bem, verbs that show the movement of the action, verbos que mostram o movimento da ação, tá certo? Por exemplo, to go, ir, to come, vir, botei ali, ir, vir, tá ali em português. Veja bem, Mike and Dave both like to go fishing. Mike e Dave, ambos gostam de ir pescar. Eu não vou colocar aqui Mike e Dave, ambos gostam de pescar. Não, gostam, fica com gerúndio. Both like to go fishing. Eu não vou colocar both like to go to fish. Tá certo? Aí ficaria errado. Mas, em português, nós dizemos que Mike e Dave ambos gostam de ir pescar. Eu não falo Mike e Dave ambos gostam de ir pescando. Né? A gente não vai falar isso. Ficaria estranho. Can you go swimming tomorrow morning?
Mais um exemplo. Can you go swimming? Você pode ir nadar amanhã de manhã, mas seria você pode ir nadando amanhã de manhã? Falando assim, né, dá a impressão que você vai, quem sabe, de bicicleta e o cara vai ali no rio, ali do lado, já vai nadando. Então, no português teria um sentido totalmente diferente. Então, você vai dizer o seguinte, que você pode ir nadar amanhã de manhã, ou você pode nadar amanhã de manhã, tá certo? Ir nadar, como eles colocam, tá? Muito bem. Vamos agora dar mais dois exemplos com o verbo come, que é ouvir. Colocamos dois com ir, vamos colocar dois com ouvir. They came singing down the road. They thrilled. Ali está escrito o seguinte, eles vieram cantando. Aí eu coloquei, eles vieram cantando. Bateu com o português nesse caso. Eles vieram cantando estrada abaixo. Não vieram cantando pela estrada. Eles ficaram emocionados. Ali está, eles se emocionaram. They thrilled. Não está o ficar, eu coloquei. To thrill, emocionar. They thrilled, quer dizer, eles emocionaram-se, ficaram emocionados, cantando e tal. Muito bem, vieram cantando. A coisa devia ser interessante, um motivo interessante para vir cantando o tempo todo, né? Muito bem. Mais um exemplo. They come planning to travel to Paris. They come planning. Quer dizer, eles vêm planejando viajar para Paris. Veja bem que nós colocamos em português também essa forma de gerúndio. Eles vêm planejando. Eles vêm planejando essa viagem há muito tempo. Eles vêm planejando. Não é de hoje, né? Então, they come planning. Agora, se eu colocar they come to plan, eles vêm para planejar, aí é diferente, já não funciona nesse sentido, tá? Já não é mais um gerúndio. Entenderam, então? Escrito no desenho, eu botei uma setinha para lá e para cá para o movimento. Vamos no 4 agora. O 4, tá? O 4 é o seguinte. Verbos que mostram satisfação ou insatisfação com a ação. Existem coisas aqui que eu estou mostrando, há duas possibilidades. Vamos observar aqui, ó. Nós temos o verbo like, love, enjoy, que é curtir, né? To hate é odiar, to prefer, preferir, etc. Há outros também. Mas vamos colocar aqui os principais, porque senão a gente fica perdido. Isso ficaria uma coisa muito extensa. Veja esse primeiro exemplo, ó. We love going to the theater. Nós amamos indo ao teatro, quer dizer, nós amamos o fato de ir ao teatro. Mas o verbo love, o verbo like, são verbos muito populares. E o povão criou duas formas para ele. Pode ser que antigamente o correto era só no gerúndio mesmo. Mas o povão cria uma forma mais simples. Não adianta, às vezes, gramáticos estabelecerem regras que o povo, se achar difícil, não vai seguir. O português nós temos vários exemplos desse tipo. Então, nós temos aqui, ó, we love going to the theater. Mas se você quiser falar we love to go to the theater, está correto também. Você pode optar por uma ou outra, tá? Então, nesse caso aqui, há uma dupla possibilidade. Nesses casos aqui. They like listening to music. Eles gostam de ouvir música. Eu posso dizer they like to listen to music. Aí está igual ao português de uma maneira mais correta para nós. Mas existem as duas. Se você tiver dúvidas se usa o gerúndio ou usa o infinitivo nesses casos, usa o gerúndio então, porque você não sabe, será que pode usar o infinitivo aqui ou não? Porque nesses casos você pode. Muito bem. Vamos agora. Agora, nesse aqui, por exemplo, o verbo to enjoy já não pode, não se usa, tá certo? O enjoy não usa. Tá? Não me pergunta por quê, porque não dá, olha lá. The kids enjoy going to the beach on their vacation. Tá? Quer dizer, os garotos curtem, adoram ir para a praia em suas férias. A tradução vai estar na próxima página disso aí, tá? Estou só já explicando aqui de uma vez. The kids enjoy going to the beach on their vacation. Nesse caso, eu não posso dizer the kids enjoy to go. Tá? Aí ficaria errado. Ok? Então, the kids enjoy going. I enjoy going to the movies. I enjoy going fishing, qualquer coisa. Tá?
Ó, mais uma, agora com o verbo odiar, detestar. Peter hates working on Sundays. Peter odeia, detesta trabalhando nos domingos. Então, estaria no gerúndio assim literalmente, mas pode usar como no português. Peter hates to work on Sundays. Peter detesta, odeia trabalhar nos domingos, ou aos domingos. O outro também aceita as duas possibilidades, o verbo prefer. He prefers traveling by plane. Ele prefere traveling, quer dizer, viajando de avião. Ele prefere viajar de avião, o viajar de avião. Está substantivado. Mas aceita-se também o infinitivo. He prefers to travel by plane. He prefers to travel by plane. Observar? Então vamos agora para a nossa próxima página. E a nossa próxima página é a tradução desse número 4, apenas coloquei ele para vocês observarem. Vamos dar só uma lidinha nela, olha lá. Adoramos ir ao teatro. As duas possibilidades seriam adoramos ir ao teatro. Lá tem duas opções. Eles gostam de ouvir música. Todas as duas têm o mesmo sentido, então ficou um só. As crianças gostam de ir à praia nas férias. Gostam, curtem. Peter odeia trabalhar nos domingos. Ele prefere viajar de avião. Tá? Então essa é a tradução da página anterior. Qualquer coisa vocês podem retornar para conferir. Tá certo? Vamos agora para o número 5. Verbs that show prohibition of the action. Verbos que mostram ou que denotam proibição da ação. A tradução está logo embaixo ali em preto. Ok? Então, to prohibit e to forbid. Forbid e prohibit. Todos dois são proibir. Significa proibir. Tá? Certo? Então está ali, ó. The company prohibits smoking in the meeting room. The company prohibits. A companhia proíbe. Levam essa que é ela, a companhia, entendeu? Proíbe o quê? O fumar. Substantivar. The company prohibits smoking in the meeting room. E isso aí, é claro, não cabe o tu. Não posso falar the company prohibits to smoke. Está erradíssimo. The company prohibits smoking in the meeting room. Quer dizer, a companhia proíbe, né, fumar na sala de reuniões. Ela proíbe o quê? O fumar lá. Está proibido. Bom, mais uma. The city parks forbid playing soccer in this area. Às vezes você vê isso em parques americanos e tal. Então, seria o caso, os parques municipais, the city parks. Normalmente eles põem uma placa. Nova York tem muito isso. The city parks forbid. Quer dizer, os parques municipais, os parques da cidade proíbem, tá? O quê? Jogar futebol, playing soccer. Proíbe o quê? O jogar futebol. Está substantivado. Eu não posso colocar the city parks forbid to play soccer. Não. Forbid playing soccer in this area. Entenderam então? Isso é interessante. Quer dizer, o gerúndio ele é complexo, vocês vão ter que assistir mais, né? Ainda vai ficar um pedacinho, eu estou fazendo aqui ainda, mas ainda vai sobrar um pedacinho que eu tenho que colocar para a próxima aula também, para vocês terem uma visão panorâmica mesmo da coisa. Senão vai ficar faltando ainda alguma coisa. Isso que eu falei para vocês, se o cara vai explicar o gerúndio em 10 minutos, entendeu? Só se for estruturinhas básicas, porque não é possível. Você teria que gastar mais tempo nisso. Vamos para a página seguinte, então. Tá? A página 216. Nessa página 216, eu coloquei ali o número 6. Verbs that show the ending of the action. Essa situação aqui é interessante, inclusive confusa para muita gente. Os verbos que mostram o fim de uma ação. Só tem um verbo to finish, que é terminar, e o verbo to stop, que é parar. Né? Agora, esse verbo parar, ele é um verbo que mostra o final de alguma coisa, mas ele tem uma situação diferente. Se você usar com um infinitivo, ele já deixou de ser gerúndio e muda totalmente a história. Vamos observar. Olha, veja bem, vamos ver os exemplos aqui. They intend to finish studying by 7 p.m.
They intend. Esse intend é pretendem, né? Eles pretendem. Terminar, to finish. Terminar o quê? Com o estudo. Terminar de estudar. Terminar de estudar, finish study. Não é terminar para estudar. Finish study by 7 p.m. Eles pretendem terminar de estudar às 19 horas. Agora veja essa aqui, nós vamos ver já. I stopped eating too much candy. Eu parei de comer muito doce. Eu parei de comer. Quando eu uso stop e jogo no gerúndio, é parar de. Por exemplo, você fala assim, pare de conversar em aula. Stop talking in class. Não é stop to talk. Stop talking in class. Então o stop mais o gerúndio é parar de, parar com alguma coisa. Então, no caso, eu parei ali de comer muito doce. Eu comia muito doce, agora estou comendo pouco. Eu parei de comer muito doce. Agora veja bem como é que o stop, se eu jogar para, como disse vocês, se eu jogar um infinitivo, é que ele muda a situação. Olha, eu diria assim, você, I'm hungry. Isso aí não é gerúndio, mas eu coloquei para vocês saberem. Mas o stop não tinha que jogar no gerúndio? Tinha, mas veja, se eu jogar, né? Se eu não jogar, muda totalmente. I'm hungry. Let's stop to eat. Então, vamos parar para comer. Estou com fome, vamos parar para comer. Aquele to ali vai ser parar para comer. Agora, se eu falar assim, stop, se eu falar assim, let's stop eating, seria vamos parar de comer. Nós estamos comendo muito, quem sabe. Vamos parar de comer que nós estamos atrasados, vamos embora e tal, uma coisa assim. Stop eating, é parar de comer. Agora, stop to eat, é parar para comer. Então, I'm hungry, let's stop to eat. Estou com fome, vamos parar para comer. Tá? Muito estudante fica atrapalhado com isso aí. Exatamente. Veja mais um exemplo. Dave stopped drinking beer. Dave stopped. O stop aí você vê que ele dobrou o P, né? Que é aquela história, nós temos uma consoante no stop final, precisa de uma vogal, você dobra a consoante antes de acrescentar o ED. Vimos isso lá atrás, no passado, tá? Quando explicamos o tempo passado. Então, Dave stopped drinking beer. Então, Dave parou de beber cerveja. Se eu dissesse assim, Dave stopped to drink beer, significa então que o Dave parou para beber cerveja e não de beber cerveja. Entendeu? Eu tenho outro exemplo ali embaixo. Joe stopped to drink some coffee. Joe stopped to drink, lá o to. Então o Joe parou para tomar um café, para beber um café. Perceberam então como é que é a história? É interessante, né? O to é um verbo que você tem que prestar atenção. O to não, o stop é um verbo que nós temos que prestar atenção nele. Porque ele no gerúndio é uma coisa, se o gerúndio for seguir, e se você colocar um infinitivo, como vocês estão vendo aqui, muda totalmente o negócio. Perceberam? É interessante, né? Se vocês não sabiam, prestem atenção nisso aí, isso é muito importante. Vamos agora para a nossa última página aqui. Eu estou andando assim depressa na explicação, vocês depois voltam e vão entender. Ainda vai sobrar mais umas 2, 3 páginas para a próxima, para eu fechar essa panorâmica. Você veja bem, eu estou fazendo, vão ser 4 partes, né? A primeira, a segunda, a terceira e vamos ter uma quarta. Mas pelo menos vocês terão a ideia ampla. É difícil você achar isso assim, explicado dessa maneira. Em livro de escola, às vezes você só procurando, quem sabe, uma boa gramática, às vezes não só uma, mais de uma, para você observar o que uma traz e o que a outra não traz. Então vamos agora, essa aqui é interessante, essa também pega muita gente, então eu coloquei aqui, é a número 7. Porque nós vamos ter um tu, tá certo? E deveríamos então, já que tem esse tu, jogar, que o tu é a preposição, jogar para o gerúndio, mas nós não vamos jogar porque a situação não está substantivada. Eu coloquei ali o seguinte, ó, there are some idiomatic expressions. Há algumas expressões idiomáticas, seria melhor falar phrasal verbs. Há alguns phrasal verbs, ou expressões idiomáticas, that are followed by the infinitive, que elas são seguidas pelo infinitivo.
né? Você vai encontrar um to lá. Although of to at the end. Contudo, com um to no fim delas. Exemplo, eu botei ali embaixo. Existem algumas expressões idiomáticas que são seguidas do infinitivo, embora com o to, o to, no final. Mas esse to é parte da expressão idiomática. Ele não é parte, ele não é uma preposição solta que vocês vão jogar no gerúndio. E vocês podem observar que não fica substantivado. Repara, a expressão to be about to, todas elas têm um to no final. To be about to significa estar prestes a. Esse a seria um a craseado, né? Podia ser estar prestes ao, alguma coisa do tipo. Então, ali. Então nós temos assim um exemplo dela aqui, ó. The plane is about to take off. Então a expressão to be about to. Take off é decolar. Eu não posso colocar taken off. O avião está prestes decolando? Não está substantivado. Ele está prestes a decolar. The plane is about to take off. Né? Eu poderia falar assim, por exemplo, the class is about to start. A aula está prestes a começar. Ok? Então não posso usar ali o gerúndio. Eu coloquei isso aqui para não dar confusão, porque a pessoa confunde, por causa do to. Tá certo? Então the plane is about to take off. Na outra eu botei to do one's best to. Fazer o seu melhor para, seria o caso, fazer o melhor de si para fazer alguma coisa. Então eu coloquei ali, she did her best to accomplish the task. She did her best to, tá viu, to, accomplish é terminar, finalizar. Ela fez o melhor para terminar a tarefa. Ela fez o melhor de si. Ela deu o melhor que ela tinha para terminar aquela tarefa. Então, she did her best to accomplish the task. Aquele to ali está ali, tá? Ele faz parte da expressão. E eu não vou jogar gerúndio depois dele. Bom, vamos agora to make up one's mind to. To make up one's mind to significa decidir o que fazer, decidir a sua cabeça. Fazer a sua cabeça para alguma coisa. Quando você fala fazer a cabeça, você toma uma decisão, você está se decidindo. Então nós temos ali o seguinte, ó. They haven't made up their minds to start the course. Vamos ali falar então. They haven't made up their minds to start the course. Quer dizer, eles não decidiram, né, começar o curso. Ainda não decidiram. Então eu coloquei ali embaixo. Eles ainda não decidiram começar o curso. Está ali na parte escura aqui embaixo. Tá certo? Bom, então é a expressão to make up one's mind to fazer alguma coisa, né? Agora, temos outra, to set out to. To set out to é decidir fazer alguma coisa, né? To set out. Muito bem. Então, eu dei aqui um exemplo. They set out to lock down next week. Eu usei aí o famoso lockdown, né? Porque o lockdown é uma expressão em inglês que significa fechar completamente, fechar tudo. Lockdown, baixar as portas. Usado muito em comércio, então é lockdown. Nós estamos vivendo aí o lockdown. Então, they set out to lock down next week. Eu criei essa frase aí para ficar mais de acordo. Então, ali embaixo eu botei a tradução. Eles decidiram, eu traduzir como fechar tudo. Lockdown é você fecha. Eles decidiram fechar tudo na próxima semana. Isso é fazer o lockdown. Tá certo? Fechar tudo, tranca. Lacrar tudo. Muito bem. Então, they set out to lock down next week. Muito bem. E porque a expressão então é set out to. Agora, temos ali turn out to. Turn out to. Turn out é resultar, é você chegar a uma conclusão, acabar alguma coisa que está em jogo, que está sendo analisado e tal. Então, eu dei ali mais um exemplo. Estavam discutindo, certamente, né, estavam para uma festa, na casa de quem seria a festa. Então, alguém veio e disse, ó, it turned out to be in your house for the party. Olha, resultou ou acabou por ser, né, a sua casa para a festa. It's the largest one.
Ela é a maior, então resolvemos nela, porque tem mais espaço, né? Ok? Bom, pessoal, isso aí então é o gerúndio e algumas coisas que não são o gerúndio, como essas aqui, mas que, devido ao significado do gerúndio, que depois de preposição se vai usar o gerúndio, nessas expressões existe o tu, que é uma preposição, mas ele é parte do verbo, não vai ser considerado, portanto, como preposição. Tá certo? Isso é uma expressão idiomática. E nessas expressões idiomáticas, os phrasal verbs, muitas coisas são atropeladas. Então você tem que saber o que é uma expressão idiomática, tem que acostumar com elas. Então, essa é uma delas. Tá certo? Olha, nós vamos deixar a nossa lição por aqui hoje, tá? E se vocês gostaram, deixa aí o seu like. E eu espero vocês na nossa próxima lição, tá? Lembre-se, quem não assinou o canal, se puder assinar, se puder divulgar, eu vou ficar grato. Não percam a próxima aula, porque eu vou fechar esse assunto. Vocês ficarão com a panorâmica inteira. Muito obrigado por hoje e até a nossa próxima lição.